Se a humanidade é corrompida, e isso daí que eles estão falando são desejos humanos, são bons desejos ou são desejos ruins, pervertidos? Pra mim é perversão. Muito do que o ser humano sente hoje em dia é perversão pura. Pra mim, né? Porque eu vejo cada coisa que... Sim. Tem um monte de coisa aí, cara. Tem um monte de coisa que as pessoas sentem aí quando olham pras outras, quando se relacionam com outras. Elas podem dizer que são coisas do ser humano. Eu não. Pra mim não é. Eu não sinto essa porra. Então, eu acho que no mundo onde tá todo mundo corrompido, como é que você vai ter base, parâmetro pra falar o que é um sentimento humano bom e um sentimento humano ruim? Ué, é por isso... É por isso que a gente aqui, como ser humano, o foco nosso deveria ser acorrentar tudo aquilo que não presta dentro da gente e deixar adormecido e deixar vigorar aquilo que é bom. Né? Então, na mente de um pervertido, o que ele sente quando olha para uma mulher casada, para uma namorada de outra pessoa, para uma criança, seja quem for, pra ele aquilo que ele tá sentindo ali, as vontades dele, ele acha que aquilo é humano, que é dele. Eu não concordo, entendeu? Eu não concordo com isso daí. Então, aí vai de cada um, né? Todo mundo queria pagar muito pra Mas saber você não o que eu tá fiz. fazendo uma belpeste aqui. Não, cara. Entra na porra do meio mesmo. Que Não, belpeste? deixa Eu vou te falar uma coisa, Emílio. Eu vou falar aqui pra vocês verem como eu vou me fuder com essa história toda. Esses desejos vêm da deturpação da verdade. Pois é, eu também. Eu vejo isso. Eu soneguei imposto pra caralho, hein? Mas como a gente acorrenta isso? Cara, você pega a Bíblia e lê. Não só a Bíblia, tá? Falei de uma forma, assim, falei do último caso, né? Que é o mais importante. O que faz? Cara, por que a sociedade tá uma porcaria? Por que a nova geração tá uma porcaria, tá afundada? Por que eles fazem as coisas que fazem e, do ponto de vista deles, eles fazem porque é humano? Eles têm vontade e pronto. Eles fazem porque, na cabeça deles, eles estão só seguindo uma vontade inerente ao ser humano. Quando, na verdade, não é. É uma verdade deturpada. O que foi que causou isso? É a falta da educação, cara. A única coisa capaz de acorrentar aquilo que tem de ruim no ser humano é o processo educacional, velho. Entendeu? Uma vez que isso daí... O processo educacional que eu tô falando não é o da escola. É o da escola também, mas é aquele de casa, é da família que eu tô falando, tá? São os valores, a questão da honra, do caráter, do bom senso. São essas coisas. Isso sim. A partir do momento que você quebra isso, você tá abrindo as portas pra se corromper. Aí chega lá na frente, depois que você já tá totalmente corrompido, deturpado, você já virou outra pessoa, você vai sair falando que você só tá seguindo as vontades do que vão te trazer prazer, que é uma coisa natural sua. Esse vai ser o seu ponto de vista naquele momento. E eu não concordo com isso, eu sei que isso não faz sentido, entendeu? Então, por isso que eu tô falando, no mundo onde você tem pessoas que estão corrompidas, como que você pode olhar pra uma pessoa, escutar ela falar pra você que ela só fez algo que era uma vontade dela, que é do ser humano, e achar que é isso daí mesmo? Eu não, pra mim isso daí é totalmente discutível, né? É que negócio. Aí a gente cai naquilo que eu já falei também, que é a verdade relativa e subjetiva das pessoas. Hoje em dia não tem mais a verdade e a mentira. Cada uma no seu quadrado. O cara escolhe se ele quer seguir a mentira ou a verdade. Não. Hoje em dia tem a verdade relativa, tem a mentira relativa. Hoje em dia tá tudo, ó. Virou uma amálgama isso daí, ó. Tudo se mistura e vai confundindo as pessoas. Ninguém mais sabe o que é a verdade ou a mentira hoje em dia. Virou conceitos... Isso tudo virou um conceito relativo, cara. Então a pessoa hoje em dia ela se sente na liberdade de ir lá e fazer qualquer coisa que ela queira fazer, dizendo que aquilo é uma vontade dela, e se você falar pra ela que tá errado, ela pode muito bem virar pra você e falar assim, olha, mas pra mim não é. Porque isso daí é relativo. Você vai falar o que pra ela? O que você vai falar pra isso? Ah, tá certo, pô. A pessoa, beleza. Se ela não é capaz de enxergar o que ela tá fazendo com a própria vida, como você vai colocar isso dentro dela? Ah, cara. A grande questão é, você tem culhão pra seguir a verdade? Pra fazer aquilo que tem que ser feito? Você tem culhão pra não se corromper? Você tem a sabedoria necessária pra não cair nas armadilhas do inimigo? Isso é impossível. Porque em um momento ou outro você vai cair numa armadilha. E isso vai te educar.
Vai fazer com que você melhore como pessoa. Se você tiver capacidade pra compreender isso, né? Agora, se você for uma pessoa insana que fica fazendo merda o tempo inteiro achando que é isso daí mesmo e que vai te trazer um resultado diferente, aí é outra história. Mas enfim. Então depende de você. Cara, o controle do resultado da nossa vida só depende de nós. Sempre foi assim, sempre será assim, tá? O caminho tá aí. Uma coisa eu posso garantir pra vocês, eu falo isso com toda a certeza do mundo. Não existe mais de 2 caminhos. Tem o caminho certo e tem o caminho errado. As pessoas que têm a capacidade e a humildade de se autocorrigirem e entender esse caminho correto e esse caminho errado, elas farão melhores escolhas e poderão ter uma vida melhor. Ponto. Significa que elas nunca vão errar? Não. Significa o contrário. Elas vão pelo caminho certo, vão acabar caindo, errando, mas vão aprender e vão voltar melhor. E vão se fortalecer cada vez mais no caminho correto. Eu vejo dessa forma, entendeu? Aí vai de cada um. Agora, se a pessoa é acomodada com a mentira, se a pessoa quer ver dentro da bolha dela de mentira, de falsidade, de hipocrisia, essas coisas que te colocam numa frequência péssima de vivência aqui nessa terra, você vai atrair coisa ruim pra você. Depois, não adianta você sair falando, mas a verdade é a minha verdade, era bom pra mim, eu fiz porque eu tinha vontade mesmo, isso é do ser humano. Cara, tudo abobrinha, porque na verdade todo mundo sabe muito bem o que é o certo e errado. A não ser a pessoa que foi mal educada, né? Extremamente mal educada. Sem família, sem pai, sem mãe, sem ter uma educação na escola boa, enfim. Isso daí tudo prejudica, né? Por isso que hoje em dia essa geração tá uma bosta. E no futuro vai ser pior ainda, né? Porque no futuro eles serão os adultos. E aí? Polícia lá, vai lá, me pega tudo que eu tenho. Sabe o que vai acontecer na minha vida? Nada, porque tudo é ilusão, cara. Não. A cadeira não é uma ilusão, querido. Putz, meu. Mas esse cara aí, velho. Tá falando tantas coisas legais. Você faz análise. Teu brother, né, meu? Posso, mas... Você faz análise? Análise do teu quê? Eu vou brother. confiar em alguém. Você acha que eu vou confiar em alguém que estudou numa faculdade de Em psicologia? quem você confia? Em ninguém? Então todo mundo é uma teoria da conspiração. Isso aqui vai se fudir, Bira. Calma aí, vamos falar real. Ô, Mário. O Emílio precisa de uma esperança Não, de não, luz. não, não é na isso, não é isso. racionalidade. Não é isso. Eu preciso entender, Não vai. Motiva a Não, não. razão de Não, ser das peraí, coisas. peraí. Tá meio sem lógica. A indicação. Eu quero Talvez, saber. sim. Então eu vou fazer uma outra pergunta pra você. Eu quero saber o seguinte: você tem o semsucesso.com. Quero Qual foi a sua intenção quando você lançou? Tudo é relativo, nada é errado e tudo é certo hoje em dia. Exatamente, cara. Qual que foi a grande sacada do diabo pra enganar Eva lá no Jardim do Éden? Quando fez ela comer do fruto proibido. O diabo chegou pra ela e fez o quê? Ele mentiu, não foi? Só que não foi uma mentira leviana. Porque uma mentira, quando ela é dita de maneira escancarada, todo mundo percebe que é mentira. A grande sacada do inimigo é o quê? É sofisma. O que é sofisma? É você misturar a verdade com mentira. É você apelar para os instintos podres do ser humano e mesclar nisso verdades e mentira para tentar fazer com quê? Que ele se corrompa. Certo? O que o diabo fez foi isso, cara. Não adianta. Se eu chego pra vocês e conto aqui uma mentira grotesca, a maioria de vocês vai entender que é mentira. De cara, vocês vão falar, putz, isso aí que tá falando é mentira, é besteira. Se eu começar a sofismar e começar a misturar verdades com mentira, se eu começar a, de maneira relativa, explicar certos conceitos pra vocês que são mentirosos, mas colocar algumas verdades no meio dele, vocês vão ficar confusos. Falando do mendigo. E a confusão na cabeça do ser humano é o que faz ele errar. Por isso, daí que eu sempre bato na tecla a importância da coerência. Você precisa ser uma pessoa coerente no que você pensa e no que você aplica na sua vida. Coerência é tudo, cara. Pra você ter um bom pensamento, você tem que ser coerente a esse pensamento. Certo? Não adianta você pensar coisa boa e aplicar coisa ruim na sua vida. Né? Então esse aí é o ponto, tá? É complicado. E puta, velho, isso daí é uma coisa... Vocês não têm noção de como é terrível isso daí. As pessoas estão sendo constantemente enganadas ao nosso redor através de meias verdades e meias mentiras que se misturam. O tempo inteiro. Isso daí é o mal do mundo. Já tá tudo uma confusão absurda. Ninguém mais sabe nada. E isso também acontece em partes por conta da má vontade do ser humano de ir atrás de saber a verdade também, né? Tem essa.
Sou o sem sucesso. Primeiro foi aloprar isso tudo que eles inventam como coaching, como assim, eu acho o seguinte, se a pessoa duvidar no coração dela, ela já vai se fuder. Porque a dúvida... Olha lá, isso aqui que o Mário tá falando, ó. Dúvida gera dúvida, tá? Isso é um princípio judeu também, né? Vocês vão saber. Eu acho o seguinte, o ser humano, ele tá na primeira série de tudo na vida, sabe? O ser humano ele tá na primeira série, cara. E tem um negócio que é até dos judeus, que eu acho o seguinte, cara. O povo judeu acredita em Adão e Eva, tá? O povo judeu que acredita, você sabe disso? E tem muitas coisas no mundo que estão rolando que se você olhar pra ver Israel e tal, tudo que tá acontecendo, você percebe que... Xanão, qual a possibilidade da geração seguinte melhorar? Nenhuma. Pra gente criar uma sociedade digna, honrosa, a gente tem que reestruturar todo o processo político. Infelizmente aí a gente já parte pra questão política, né? Porque é a política que determina a educação, o sistema de saúde, aquilo que você vai aprender na escola. É através de decisões políticas que a família volta a ter importância no cenário. É através do sistema político que o ser humano pode ter a capacidade de trabalhar, de sustentar uma família, de poder casar, de poder ter seu patrimônio, de estar preocupado com coisas boas, trabalho, a educação. Então, se a gente quiser pensar em melhorar o Brasil, as pessoas, o que a gente tem que fazer? Teria que reeducá-las, mudar o processo político, o sistema, esse sistema neoliberal que estraçalhou o nosso país, modificando isso e pensando daqui 40 anos, 30 anos, aí sim a gente pode ter uma sociedade melhor. Entendeu? Não vai ser ainda a ideal, mas vai estar bem melhor já. E aí, conforme o tempo for passando, as coisas vão melhorando, porque não tem como você recuperar em 4 anos uma coisa que está sendo destruída há décadas, entendeu? O Brasil está sendo destruído há décadas. 30, 40, 50 anos já. Tem alguma coisa de errado. E as pessoas estão querendo falar sobre mudanças do mundo, sobre você vai mudar o planeta Terra, essa coisa que seu filho provavelmente vai entrar no empreendedorismo, vai ficar gritando lá, uhul, nós vamos mudar o mundo, eu sou BelPS, uhul, equipe poderosa, vamos achar um jeito de reciclar melhor, vamos achar um jeito de fazer um hambúrguer diferente? Eu falo sobre a Torá judia, falo isso, vamos tá? Lá. Eu falo sobre a verdade é o seguinte, cara, a Torá, os judeus, se eles não admitirem que Jesus Cristo é o Messias, o próprio judaísmo em si não faz sentido nenhum. A verdade é que ninguém sabe nem o que o judaísmo fala. Ninguém lê nada. Hoje em dia tudo virou, tudo se misturou. A Torre de Babel, tudo se misturou, cara. Torre de Babel, judaísmo... tudo se misturou, tudo se misturou. Porque na verdade é tudo a mesma raiz, né? É tudo a mesma raiz. Sim, mas tudo se misturou. É tudo esse Deus, o Deus... monoteísta que originou as outras religiões, tanto o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. É isso que você tá falando. Você não está conseguindo concluir. Por que você fez sem sucesso? Vamos objetivar. Foi pra aloprar tudo e ajudar caras que, tipo, não querem... Por exemplo, eu sofri muito na minha infância. Você tá ajudando ele? Não, deixa eu explicar. Ele tá na minha casa lá, tocando violino, ele tá pedindo dinheiro na rua. Eu tô aloprando. Eu boto uma máscara de porco e fico na rua e vendo ele pedir dinheiro. Eu racho o bico, todo dia no Ibirapuã. Racho o bico. E ainda mais quando as pessoas ficam me olhando com aquela cara de pena, eu falo, nossa, que... Mas vem cá. Emílio. Tudo bom? Beleza. Acabou. Você pergunta... Qual é a desse cara aí, Xandão? Do Marião? Cara, o Mário Schwartzman é um cara que ele era muito inteligente. Uma pessoa que tinha uma capacidade de enxergar o mundo de uma maneira que as outras não tinham, não conseguem. E ele tinha um jeito próprio de falar também, que fazia até ele parecer meio louco, né? As pessoas não compreendiam. Isso eu concordo. A maneira que ele falava, ele era muito afobado, às vezes, pra falar as coisas. E acabou que assim, cara, as pessoas criaram um conceito de tipo, ele só era um cara maluco, entendeu? Mas não era, cara. Esse cara, ele é muito inteligente. Não é pouco, não. Ele fala muita coisa, muita verdade, assim, ó. Escancarado na cara. Recomendo depois que vocês pesquisem sobre a história de vida dele. O que aproximou ele de Deus, que fez ele perceber a verdade do mundo. Ele não sabia se expressar. Não é que ele não sabia se expressar, ele sabia. O problema é que em ambientes assim de entrevista, o comportamento dele diante de outras pessoas ali era um comportamento onde ele, em vez de colocar numa linha coerente a explicação início, meio e fim, ele ia dando saltos, entendeu? Ele ia dando saltos, misturava às vezes uma coisa com outra. Então assim,
as pessoas usavam isso, não é nem que as pessoas não entendiam o que ele tava falando, porque dá pra entender o que ele tá falando, eu entendo perfeitamente o que ele tá falando. Só que as pessoas usavam isso também para dar um motivo de chacota, entendeu? Era o jeito do cara se expressar, velho. Né? As pessoas que não entendiam o que ele tava falando. Ele tinha um jeito diferenciado de disseminar a ideia dele. Mas vocês já assistiram um vídeo isolado dele conversando pela câmera? Aí vocês vão entender o que eu tô falando. Nessa entrevista aqui, o aspecto que dá é que ele é um cara meio doidão mesmo. Mas não é, não. Perguntou, não. Eu, depois que eu conheci o Mário, eu fui pesquisar sobre ele. Porque eu percebi que ele era um cara inteligente. E assistindo aos vídeos dele, eu entendi qual que era a mensagem dele. E concordo. Concordo com praticamente tudo que o Mário fala. Ele é um cara muito esperto, esse maluco. Abel, a gente tá falando sobre judaísmo, sobre a construção. Por que o sem sucesso? Você quis desconstruir essas pessoas de autoajuda? Na verdade, eu acredito o seguinte, eu acredito que se as pessoas estudassem a Torá judia mesmo, você tem... Ele é terraplanista, Xandão. Lógico que é. Claro que é. O cara, ele é um estudioso da Torá. Ele sabe da verdade. Ele sabe o mundo que ele vive. É o que tá lá. Ele sabe da verdade da Bíblia. Normal. Todo mundo que estuda a Bíblia é terraplanista. Só não é quem não assume, quem não quer admitir, mas é o que tá lá. A Bíblia é geocentrista e não heliocentrista. Ele sempre queria aproveitar o momento no ao vivo pra passar a ele é gênio mais. É, exatamente, cara. É que aqui nas entrevistas também, pelo fato de durar pouco tempo, ele falava muito atropelado. E os caras interpretavam ele de uma maneira de chacota, né? Mas não é isso aqui, não. Eu vou colocar um... Quer ver, ó? Eu vou colocar um vídeo dele aqui pra gente assistir. Vocês vão poder entender melhor. Quem que era o Mário Schwartzman?